Quais são os fatores de risco para para você desenvolver uma síndrome de burnout? Por definição, o burnout é um fenômeno ligado à esfera ocupacional, o que não implica em nexo causal, que é uma dúvida muito frequente, mas a gente já vai chegar lá. A definição, isso pela OMS, do burnout, ele é um resultado, é uma síndrome resultante de um estresse crônico inadequadamente gerenciado. Quais são os fatores de risco a partir desse estresse inadequadamente gerenciado para se desenvolver a síndrome? A principal pesquisadora sobre o tema, principal pesquisadora mundial sobre o tema de burnout, a Maslach, ela define 6 grandes domínios da vida laboral que, se estiverem em desalinhamento, eles são fatores de riscos para o transtorno. O primeiro deles, a carga de trabalho, né? Isso é quase até um pouco intuitivo. Uma carga de trabalho muito excessiva, ela pode sim gerar uma síndrome de burnout e outras questões emocionais no trabalhador. Em relação também à autonomia, tá? O quanto o trabalhador, o quanto esse indivíduo tem autonomia para tomar as decisões no trabalho, o quanto ele sente que tem liberdade para tomar essas decisões, para gerenciar esse tempo dele e a forma como vai conduzir o trabalho. Então, isso também é um fator de risco importante. Em relação também ao reconhecimento e recompensas, o quanto o trabalhador sente que ele é devidamente reconhecido pelo trabalho que ele faz e recompensado. Recompensado não só em termos de um salário justo, né, em termos financeiros, mas talvez de outros benefícios, de outros pontos do trabalho que ele acha que são importantes. Coletividade e apoio também é um outro fator de risco importante. A percepção pelo trabalhador que ele tem o suporte dos pares, que ele tem um suporte da gerência, não só frente a um adoecimento, antes disso, né? Frente a alguma situação delicada, algum momento difícil no trabalho, e o quanto também as relações no coletivo, elas são boas relações, né? Elas são relações, e boas relações não é sobre serem super amigos e se darem super bem, né? É sobre ser um ambiente em que a educação, a gentileza estão ali predominantes. Na parte de justiça, o quanto o trabalhador tem a percepção que o local de trabalho dele é justo. E por último, os valores. Se há uma incompatibilidade entre os valores pessoais do trabalhador e os valores da empresa, os valores das pessoas que ele convive ali. É importante colocar em relação a esses fatores de risco que eles podem sim ser um problema a priori vindos do trabalho, certo? Do ambiente laboral. Mas a gente está falando sobre um desalinhamento, sobre uma inadequação, uma inadequação na forma de gerenciar esse estresse. Então, pensando por um outro ponto de vista, em relação à carga de trabalho, pode ser que ele tenha uma carga de horário adequada, mas o trabalhador ele não consegue fazer um gerenciamento do tempo dele, ou ele não consegue organizar adequadamente as demandas, por exemplo, ou em relação à questão de valores, né? Essa incompatibilidade, se ele sente dele essa incompatibilidade com a empresa, ou se a empresa tem valores que realmente para a maior parte das pessoas não seriam compatíveis, tá? Em relação a questões valorativas, morais e éticas. Outros fatores de risco, e aqui entrando nos aspectos especificamente do indivíduo. A gente vai pensar se ele tem doenças psiquiátricas comórbidas, tá? Transtornos de personalidade, transtornos de humor, transtornos de ansiedade prévios, isso pode ser um fator de risco para o adoecimento. Personalidade, aqui talvez nem só do transtorno, mas quais são as características de personalidade desse indivíduo. E também em relação às estratégias de coping que esse indivíduo tem. Porque o gerenciamento do estresse, é claro que é interessante, é necessário que a empresa ofereça um ambiente adequado, que não gere uma carga excessiva de estresse. Mas as estratégias individuais que essa pessoa tem para lidar com esse estresse, elas são muito importantes para a evolução ou não de um adoecimento.